Na semana passada, como eu mostrei no vídeo de sexta-feira aqui no canal, os militantes da Globo News, em especial Natuza Neri, fizeram uma série de afirmações a respeito do STF que deixaram mais claro do que nunca que o povo brasileiro está hoje sob uma ditadura judicial. A intenção deles, obviamente, não era essa. A intenção era de defender a atuação dos ministros supremos, mas a realidade que eles entregaram foi diferente. E pior, ainda com requintes de crueldade por conta do deboche de Natuza ao narrar os absurdos que acontecem nos bastidores de Brasília. Pois bem, aparentemente, a pseudo-jornalista não se deu por satisfeita com o episódio da semana passada e, nesse último domingo, resolveu dobrar a aposta. Eu peço para que você acompanhe aqui comigo com atenção, que nós vamos analisar ponto a ponto as revelações feitas por Natuza Neri na noite de ontem. Olha só. São tantos os problemas do Brasil e são tantas as soluções que o Estado precisa encaminhar para dar conta de contemplar os problemas, as soluções para os problemas que os brasileiros e as brasileiras vivem, que falar em anistia agora parece até virar as costas para esses problemas, e onde já se viu falar em anistia antes sequer de condenação. Aqui eu já faço uma pausa porque o argumento apresentado pela militante na tentativa de evitar que esse projeto seja pautado é vergonhoso. Ela diz que falar em anistia agora é virar as costas para coisas que deveriam ser prioridades, mas não fala absolutamente nada sobre, por exemplo, o fato de que o caso da suposta trama golpista tem andado no STF em um ritmo 14 vezes mais rápido do que o que aconteceu com o mensalão. Ou seja, se tem alguém que tem deixado de lado pautas importantes para priorizar esse assunto, esse alguém é o próprio Supremo. E por falar em mensalão, nada está tão ruim que não possa piorar ainda mais. Olha só quem deu as caras novamente e mais uma vez para debochar do povo brasileiro ao não ter vergonha nenhuma de admitir que fez parte de escândalos de corrupção. Dizer alguns dos nossos críticos da candidatura do Edinho que os mensaleiros querem voltar. Primeiro, eu nunca saí, né? Eu nunca saí. Nem o Deluca, nem o Bacari, nem o João Paulo. Eu nunca saí. Tudo bom. Mas a pior parte dessa história não é nem o fato de que os escândalos do passado são motivo de piada para aqueles que hoje estão livres por conta de decisões de ministros do STF. A pior parte é que os escândalos não ficaram apenas no passado. Olha só o resultado de um levantamento recente feito pelo Estadão como exemplo. Cidades da Bahia, do Pará e de Minas Gerais têm mais gente recebendo o benefício do programa Pé de Meia, do governo Lula, do que alunos matriculados. Bom, pelo menos então a educação brasileira deve estar melhorando, não é mesmo? Não, não é mesmo. E na verdade nem tem como saber, porque pelo segundo ano consecutivo, o governo Lula resolveu barrar a divulgação de dados de alfabetização do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que contempla as provas de português e matemática que compõem o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, se o resultado da avaliação não serve para fazer propaganda do governo, o governo simplesmente esconde ele. Enfim, voltando agora às revelações feitas nesse domingo na Globo News, vamos adiante na fala de Natuza Neri. Tudo bem, no caso dos condenados que já foram e que já estão cumprindo as suas penas ou que já fizeram um acordo com a justiça, eles seriam contemplados. Mas todo mundo sabe que o projeto da anistia, o objetivo real mesmo, é beneficiar Jair Bolsonaro. Mais uma mentira, pois o foco desse projeto sempre foi trazer justiça àqueles que não cometeram nenhum crime no 8 de janeiro, mas estão sendo mantidos presos preventivamente, como é o caso da Débora dos Santos, que felizmente voltou para casa no último sábado, mas segue cumprindo prisão, agora domiciliar, ou aqueles que cometeram crimes de dano ao patrimônio público, mas estão sendo condenados por outros crimes que surgiram de narrativas fantasiosas. É para isso que serve esse PL da anistia. O caso de Jair Bolsonaro é uma outra história completamente diferente. Bom, vamos adiante. Então, essa história não tem como avançar, porque se Hugo Mota avança com o projeto da anistia, ele acaba com o mandato dele. Olha só o jogo sujo. Natuza sabe muito bem que esse projeto já tem votos suficientes para ser aprovado na Câmara dos Deputados, então ela apela para a democracia relativa de Lula. Já que o projeto será aprovado se for pautado, vamos garantir que ele não seja pautado. Para isso, começa a chantagem contra o primeiro que pode barrá-lo, o presidente da Câmara, Hugo Mota.
Enfim, vamos adiante. Porque vai virar uma guerra campal. Se o projeto não é um projeto do Brasil, se ele não alcança o problema dos brasileiros, os problemas da vida real, por que então ele seria pautado agora? Se ele for pautado agora, paralisa absolutamente tudo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, isso para a agenda da própria oposição, para a agenda do próprio governo, não importa. Agora imagina se colocar para pautar, se pautar para votar na Câmara dos Deputados, esse projeto passa, o Hugo Mota fica com a pecha de ajudar para que a justiça não seja feita, para que a justiça não seja cumprida, que foi uma decisão com uma turma enorme de gente que participou dos atos do 8 de janeiro. Mais 3 mentiras nesse curto espaço de tempo. Primeiro, ela diz que não é um projeto do Brasil, mas pelo menos 50% da população brasileira é a favor dele. E isso de acordo com aquelas pesquisas duvidosas por serem sempre tendenciosas. Segundo, ela diz que se esse projeto for pautado, todo o resto para no Congresso. O que não é verdade, pois esse é mais um projeto em tramitação que seria votado da mesma forma que tantos outros são votados diariamente. E terceiro, ela diz que Hugo Mota ficaria com a imagem de quem ajudou para que a justiça não seja feita. Só que a verdade é justamente o contrário, pois o objetivo desse projeto é justamente fazer justiça que o judiciário não faz. Se o judiciário estivesse cumprindo o seu papel de apenas julgar casos de maneira imparcial e com base na legislação, não seria necessário nenhum projeto de anistia. Simples assim. Agora vamos adiante. Em que um ex-presidente da República, se condenado fosse, não seria punido porque ele foi anistiado antes mesmo de ser punido. E aí ele compra essa briga imensa, não é com o Supremo Tribunal Federal, não, é com a própria democracia brasileira. E uma pauta que não é uma pauta primordial, que vai conferir a Hugo Mota uma marca na sua gestão. Ele será engolido pelo projeto da anistia. A marca dele vai para as cucuias. E aí chega no Senado Federal, o Davi Alcolumbre, que já disse e repetiu que não pautará, Hugo Mota vai ter sofrido desgaste sozinho. Tem gente da oposição que faz o seguinte cálculo. Se passa na Câmara, Davi Alcolumbre não vai ter como segurar, porque vai ser uma pressão muito grande. Quem disse? Mas Davi Alcolumbre aguenta a pressão. E ele já disse para o Supremo, já disse em entrevista, já disse para jornalistas que não pautará em hipótese alguma. É o cúmulo da incoerência e da hipocrisia. Ela tem a audácia de falar em democracia, enquanto defende a postura de Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, de não pautar esse projeto caso passe na Câmara. Ou seja, ela defende que um parlamentar segure de maneira irregular um projeto aprovado pela maioria da Câmara para que não haja chance de ser votado no Senado, mesmo sabendo que é uma pauta defendida por grande parte da população brasileira. Pois é inacreditável o quanto essa gente é capaz de jogar sujo para defender os seus próprios interesses. É inacreditável o quanto essa gente é capaz de mentir na cara do cidadão brasileiro na tentativa de manipular a opinião pública. Aliás, por falar em mentiras, eu não poderia deixar de mencionar a vergonha que foi a manifestação organizada pela esquerda neste último domingo na Avenida Paulista. E a vergonha maior ainda dos pesquisadores da USP, que divulgaram a sua contagem do público presente. Veja só, o Poder 360 afirma que estiveram presentes 5,5 mil pessoas neste domingo. Para os pesquisadores da USP, eram 6,6 mil pessoas. Agora vamos fazer um comparativo aqui. Para a USP, essa manifestação na Paulista, em setembro do ano passado, teve público de 45,4 mil pessoas. Essa manifestação em Copacabana, agora em março desse ano, tinha 18,3 mil pessoas. E essa aqui, que é desse domingo, reuniu 6,6 mil pessoas. Pois é, acredite se quiser, mas essa instituição ainda oferece graduação em matemática. Bom, de qualquer forma, mesmo que fossem levados em conta os números fantasiosos da USP, a manifestação de ontem ainda representaria 1/3 do que foi a última realizada pela direita em Copacabana. Imagine então a comparação com a de 7 de setembro do ano passado na Paulista. Agora eu pergunto, cadê os eleitores da esquerda que não aparecem nas ruas? E outra coisa, como é que Natuzaneri ainda tem a cara de pau de dizer que o projeto de anistia não é uma pauta do Brasil, se a manifestação em favor dele foi pelo menos 3 vezes maior que a manifestação contrária?